proclamou o primeiro Natal a uns pobres pastores ao pé de Belém, que dos campos aguardar seu rebanho afinal suportavam da noite um frio também. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Gente, lá no céu, linda estrela surgiu e no Oriente brilhou com estranho fulgor. Veio à terra forte luz e do céu lhe caiu muitas noites ainda em fulgente esplendor. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Veio um bebê ao mundo. Não era uma simples criança, mas veio em uma simples estrebaria acordar a todos de um sono profundo. O anjo disse aos pastores para não temer, porque tinha uma boa notícia, a melhor de todas, para que o mundo possa crer. Na cidade de Davi, o Salvador nasceu. Ele é o Messias, o Senhor, um bebê enrolado em pedaços de pano e deitado. Na manjedoura estará o rei que desceu. Uma estrela apareceu, ficou em cima de Belém, anunciou o nascimento do menino rei. A profecia se cumpriu, o Cristo nasceu e os magos vieram do Oriente além. Esses magos muito se alegraram, viram a sua mãe e o menino, com presentes e tesouros o adoraram. O Deus homem prometido. Muita gente viu o pequenino, o primeiro Natal de todos. Pastores, magos e anjos, até mesmo os animais, adorando ao grande Deus menino. E como eles vimos nós, com intenso fervor, dar louvores sinceros a quem nos amou. Adorar de coração o Supremo Senhor, que morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Evangelho segundo João, capítulo 1. Nós leremos o verso 14 e o verso 18. Mas durante a pregação da palavra, nós leremos o contexto, dos versículos 1 a 18. Agora nós leremos os versos 14 e 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora o versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Nós, mais um ano, temos o privilégio de aproveitar esta ocasião de relembrar a importância e o significado deste ato. Um ato da bondade e do amor de Deus. Um ato livre e de misericórdia. De enviar o seu Filho unigênito, significa o único gerado de si. Tomando, então, assumindo um corpo e habitando entre nós. Este é o advento do nosso Senhor. Temos aqui 4 ensinos no versículo 14 que dificilmente eu daria conta de explicar em uma mensagem só. 4 proposições doutrinárias importantíssimas que, na verdade, se tornam também o fundamento da nossa fé, a fé cristã. No contexto, o propósito de João é revelar que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e nós cremos na Trindade, fez-se como homem. E, portanto, anunciar que Deus veio ao mundo para ser visto por olhos humanos, contemplado, mas acima disso, neste Evangelho, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. E João tem uma perspectiva diferente dos demais, no sentido de preocupar-se com os sentidos. E o sentido que ele destaca é a visão e o tato. Na sua primeira carta, ele diz o que os nossos olhos viram e que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Nós não estamos falando aqui de uma mitologia, mas de um evento histórico. E João faz essa leitura teológica. Qual é o propósito desse primeiro capítulo, dos versículos 1 a 18, é chamado de prólogo. É apresentar a natureza de Cristo, a natureza divina. E todo o Evangelho, então, aponta para isto. A natureza divina de Jesus Cristo através dos sinais e milagres que realiza. No capítulo 1, verso 1, lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. No versículo 10, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. A primeira tese doutrinária que é tão importante para a nossa fé
no versículo 14, é esta: o Verbo se fez carne. A palavra grega é logos, que é muito difícil de interpretar e de traduzir para a nossa língua. Não tem nada que se compare. O mais próximo seria a ação de Deus. Vocês se lembram do livro, o primeiro livro da Bíblia? O primeiro versículo da Bíblia começa assim: no princípio criou Deus todas as coisas. E o Espírito pairava por sobre as águas e a face do abismo. E depois segue: e disse Deus, haja luz. E nesse disse Deus está aí a palavra eterna e criadora. No livro do Gênesis nós falamos de uma criação, o Deus Criador, operando através do Espírito e do Filho. E agora, no Evangelho de João, nós temos uma outra conotação, um outro significado, de que o Cristo veio para fazer uma nova criação. Essa é a primeira proposição. O Verbo se fez carne. E aqui o Verbo deve ser visto como a segunda pessoa da Trindade. A fé histórica, bíblica, ensina o seguinte: Deus é o único que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, coiguais na sua natureza. São dignos de louvor, honra e glória. Coiguais em poder, coiguais em santidade, mas eles são diferentes em sua personalidade. Um único Deus que subsiste em três personalidades distintas. É um mistério bíblico que nós não podemos conceber completamente. Este é o Deus que adoramos. E foi a segunda pessoa, o Deus Filho. Isso não deve deixar passar batido. A segunda pessoa, o Deus Filho, assumiu forma humana, fez-se carne. Jesus não era uma projeção, tipo um fantasminha. Não. Ele foi feito de carne e sangue. Assumiu verdadeira personalidade. Ele tinha uma identidade. De modo que Deus não criou uma pessoa diferente. Falar, todos os homens são iguais, mas esse Jesus aqui tem um pouquinho de diferença. Não. Ele foi feito exatamente como você. Sujeito às mesmas dificuldades, mas sem pecado. Não foi feita uma nova personalidade, não foi feita uma nova humanidade. É extraordinário conceber isso. Jesus encarnou do jeito que ele é no céu. Você já pensou nisso? Deus não criou uma pessoa diferente só para colocar o Espírito ali. Jesus é a pessoa que está no céu. Encarnou-se. Exatamente. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né? Será que Deus injetou o Espírito? É difícil compreender. Mas a fé tradicional, histórica, bíblica, diz o seguinte: a segunda pessoa da Trindade veio. E há uma perfeita identidade entre Cristo encarnado e Cristo glorificado. Não há diferença. Quem nós vamos ver no céu? Esse mesmo, cheio de glória. Então, o Verbo se fez carne é a primeira proposição, no sentido de
tem uma natureza idêntica com Deus, porque Ele é Deus, e uma natureza idêntica com você. O Verbo se fez carne. A segunda proposição, e habitou entre nós. No paganismo, no primeiro século, era comum que as pessoas vissem metamorfoses. O que era metamorfose? Os seus deuses tomassem forma corpórea durante algum tempo. No Antigo Testamento, nós temos uma experiência parecida, que são as teofanias. O que era teofania? Deus se manifestava aos homens e entre os homens de maneira visível, assumindo às vezes um corpo, e depois ele voltava à sua condição natural. Exemplo, a sarça. Deus estava ali na sarça, o Pai, e depois não estava mais. Os anjos, falando com Abraão, são teofanias de Deus vindo até os homens. Mas agora, o que João nos revela é que ele habitou entre nós. Vocês se lembram do livro de Gênesis? Que Deus visitava Adão e Eva na viração do dia. E aí, Adão, como é que você está, meu filho? Tudo bem? Eva, minha serva, como é que foram as coisas hoje? Eles tinham comunhão no jardim do Éden. Deus habitava no jardim com eles. Por causa do pecado, rompeu-se esta comunhão. Mas Deus prometeu que habitaria com seu povo. E toda a história do Antigo Testamento é a história da promessa. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Eu habitarei no meio de vós. E disso ele fez a tenda, vocês se lembram da tenda do tabernáculo? Que foi desfeita. Ele andou no templo feito por Salomão. Ele andou em tendas como em Siló, improvisadas, sempre habitando no meio do seu povo, até que o Espírito Santo é derramado em nós. E agora, na nova aliança, na nova criação, Deus não habita somente no templo, no tabernáculo ou nas tendas. Deus está tabernaculando entre os homens. Como no Gênesis, a segunda pessoa da Trindade está em comunhão novamente com a criação, com as suas criaturas. A esperança, então, de Deus habitando com os homens se torna realidade em Cristo. Ele habitou entre nós. É verdade que nós sabemos que no momento nós aguardamos a sua vinda e que ele está ausente fisicamente, mas ele nos enviou o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em cada um de nós. Deus habita agora em nós. Mas um dia, todos nós seremos reunidos em sua presença e habitaremos com ele. É a promessa que já está garantida e revelada em Apocalipse. Eis que vi a nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como noiva. E então, Jerusalém celeste, a igreja dos santos com Deus, ele diz em Apocalipse: eu sereis o vosso Deus, e vós sereis o meu povo.
O Natal, portanto, além de termos esta condição da segunda pessoa da Trindade, fazer-se carne, também habita entre nós, e diz a palavra, cheio de graça e verdade. Graça e verdade. O Verbo se fez carne. Segundo, habitou entre nós. Terceiro, no mesmo versículo, e vimos a sua glória. Manifestou a glória. De que forma? Através das suas realizações. O Evangelho de João registra 7 sinais. Começa com um que você sempre ouve nos casamentos: a transformação de água em vinho. Este foi o primeiro sinal registrado por João. Um milagre. E qual foi o último sinal? A ressurreição de Lázaro. Um homem que estava morto há 4 dias. Já cheirava mal. Sepultado. Cuja família chorava e se angustiava. Mas o Filho de Deus, eternamente gerado, manifestou a glória dele quando ele foi até lá, no túmulo de Lázaro, e disse: tirem a pedra. Alguns ali ficaram com medo. Já faz 4 dias que ele está morto. Não há nada que se possa fazer. E então, Jesus ora ao Pai e diz: Pai, eu sempre sei que tu me ouves, mas eu oro para que todos saibam que o Senhor me enviou. E dito isto, em um brado diz: Lázaro, sai. E aquele que estava morto, aquele cuja situação era irreversível aos homens, pelo poder criador do Deus encarnado, a glória foi manifestada e Lázaro saiu vivo. Quem pode reverter morte em vida? Senão o unigênito do Pai, para manifestar a glória do Pai. A glória que é brilho, de modo que há uma identidade profunda entre o Filho e o Pai. Se você tem dúvidas, inclusive neste Evangelho, um dos discípulos dirá: mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Mostra-nos o Pai. E Jesus disse: há quanto tempo estou convosco? Há quanto tempo estou no meio de vocês? Mas vocês não creem. Manifestou a glória e diz como do unigênito do Pai, como nós lemos aqui. A palavra unigênito é o único gerado. E a única maneira de compreendermos à luz da Escritura é de que ele foi eternamente gerado. Ele não nasceu de Deus. Ele sempre foi o Filho de Deus. E talvez você ainda tenha dúvida, mas será? Jesus é Deus? Eu sempre achei que ele fosse um cara legal, uma pessoa importante que morreu na cruz, mas eu nunca soube que ele é o verdadeiro Deus. Então veja aqui, o versículo 18, leia comigo. Ninguém jamais viu a Deus, ou seja, nem Adão nem Eva. Quem é que Adão e Eva viram? Jesus pré-encarnado. Nem Adão nem Eva viram Deus Pai, mas eles viram quem? Tinham contato com quem? Com Deus Filho. Ele diz: ninguém jamais viu a Deus.
o Deus unigênito. A palavra aqui é ho theos no grego. É um artigo definido. O que João está dizendo é que Jesus é Deus. E vocês estão entendendo que este Deus não é o Pai nem o Espírito, mas é o seu Filho. Do jeito que ele era na eternidade, ele veio a nós, sem nenhuma alteração. Como disse, não sei quem disse outro dia no sermão, falou, pastor, tive que queimar os neurônios a mais na mensagem que eu ouvi aí, porque... Mas é esta a questão. O mesmo Deus eterno tornou-se carne. Deus não usou um corpo, vou usar esse corpo aqui para pôr meu filho. Não. Perfeitamente filho. E só por este evento, nós já deveríamos dar glória, louvor. Só por este fato, já nos constrange. Então, neste Natal, no Advento, lembre-se, o Verbo se fez carne, perfeitamente homem, com uma personalidade perfeita, com uma humanidade perfeita, completo em termos de natureza humana, sem pecado. Segundo, habitou entre nós, que é uma expectativa desde o Éden. E fez isso não como uma teofania, uma manifestação só, mas ele mesmo encarnou-se. Terceiro, manifestou a sua glória. As suas obras e as suas palavras remetem ao Deus Pai. E ele é o Deus unigênito que revelou. Eu quero compartilhar 4 aplicações com vocês. O assunto é a boa nova da encarnação. Então eu expliquei a passagem. Agora, quais são as boas novas? 4 quero compartilhar com você neste Natal. A primeira, Deus rompeu o véu da eternidade por amor a você. Deus rompeu o véu da eternidade por amor a você. Junto ao poço da mulher samaritana, Jesus se aproxima dela e ele diz, me dá um pouco dessa água aí, mulher. E ela fica confusa. O Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, vem até aquela mulher necessitada, aquela mulher preocupada. Ele rompeu o véu da eternidade. Você acha difícil o homem ir para a Lua? Você acha difícil ir para Marte? E o Eterno vindo até nós em forma humana. É inconcebível. Nós nunca conseguiremos comunicar perfeitamente isto. Então, quando nasce Jesus, o que os anjos falam? Glória a Deus nas maiores alturas e paz entre os homens a quem Ele quer bem. E a miríade de anjos canta glória, glória e glória, porque o Eterno tornou-se em carne por amor dos seus filhos. Primeira boa nova, Deus rompeu o véu da eternidade por amor aos seus filhos. Segunda, nós podemos contemplar Deus Pai. Muitas perguntas surgem nisso aqui, na classe de discipulado. Mas nós vamos ver a Deus no céu? Não. Nós nunca veremos o Deus o Pai. Nunca. Porque Ele mesmo diz que todo aquele que contemplar a minha face, morrerá. Mas Deus nos deu uma graça de nós podemos vê-lo perfeitamente na face de Cristo.
E talvez você diga, talvez você venha com dúvidas esta manhã: como é que eu posso saber se Deus existe? Olhe para Cristo, Filho. Porque Ele é a expressão exata do seu ser. É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas sobre o céu e terra, visíveis e invisíveis. Ele é antes de todas as coisas. Se você quer conhecer a Deus, você só poderá conhecê-lo através do Deus Filho. Talvez você tenha uma ideia de Deus. Eu amo a Deus. Eu respeito Deus. Eu considero Deus. E a Bíblia diz: quem não tem um filho não pode ter o Pai que o enviou. Pode passar a vida inteira buscando Deus, mas se você não conhecer a Cristo, entregar sua vida a Ele, você não pode nunca jamais conhecê-lo, porque Ele se manifestou em Cristo. Então, se alguém me pergunta: você já viu a Deus? Qual é a minha resposta? Sim. Eu o vi na face gloriosa do Filho. Essa é a segunda boa nova. Nós podemos contemplar o Deus Pai na pessoa e obra do Filho. Em terceiro, a boa nova é que isso faz de Jesus o único mediador entre os homens e Deus. Não há outra religião que possa te levar a Deus. Nenhuma outra. Por isso que o cristianismo é exclusivista. Falar todas as religiões levam a Deus. Mentira! Porque para levar a Deus, você precisa de alguém que te leve a Deus. E o único que pode fazer isto é Jesus Cristo. Porque somente Ele é verdadeiramente Deus, somente Ele é verdadeiramente homem. Ele compartilha dessas duas naturezas e por isto Ele pode ser a ponte. Daí que aquele versículo que talvez você tenha ouvido já há muito tempo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, significa: não há outro mediador pelo qual você possa chegar-se a Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E o advento, a boa nova do Natal, é que há um mediador perfeito e você pode recorrer a Ele. E encontrar-se com Deus verdadeiramente. E por último, a última boa nova. Jesus é o único que pode proporcionar uma nova criação. No livro de Gênesis nós temos a criação. E agora no Evangelho de João nós temos a recriação. Se você veio até aqui numa velha vida, uma vida de morte, podridão, cansaço, desgaste, uma vida de sofrimento e dor, de desesperança, você pode vir a Cristo, porque somente Ele proporciona uma nova criação, uma recriação. Por isso que Paulo diz: quem está em Cristo é uma nova criatura. Esta é a boa nova do Evangelho. Nós temos um Redentor que recriou a nossa vida e preparou a recriação de todas as coisas. E Ele pode recriar você, restaurar você, renovar você à condição de remido, de salvo, de perdoado.
Deus rompeu o véu da eternidade por amor a nós. Primeira boa nova. Segundo, você pode ver a Deus Pai na pessoa, na obra e sinais do Filho. Em terceiro, nós temos um único mediador perfeito entre Deus e os homens. Esta é a boa nova. E a última boa nova, o único que pode lhe proporcionar uma nova criação. Talvez você esteja aqui dizendo, mas só se eu nascer de novo. E é justamente isso que Cristo pode fazer. E eu quero encerrar com o versículo 12 e 13 do Evangelho de João, capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Gerado de Deus em Cristo. Que neste Natal seja um Natal totalmente recriado em você com uma vida nova, pelo Redentor que nasceu. Vamos cantar um hino mais uma vez? Proclamou o primeiro Natal a uns pobres pastores ao pé de Belém, que buscando aguardar seu rebanho afinal, suportavam da noite um frio também. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Gente lá no céu, linda estrela surgiu e no Oriente brilhou com estranho fulgor. Veio à terra forte luz e do céu lhe caiu muitas noites ainda em fulgente esplendor. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Veio um bebê ao mundo. Não era uma simples criança, mas veio em uma simples estrebaria, acordar a todos de um sono profundo. O anjo disse aos pastores para não temer, porque tinha uma boa notícia, a melhor de todas, para que o mundo possa crer. Na cidade de Davi, o Salvador nasceu. Ele é o Messias, o Senhor, um bebê enrolado em pedaços de pano e deitado. Na manjedoura estará o Rei.
amor, dar louvores sinceros a quem nos amou, adorar de coração o Supremo